Meu nome, me conheço por Cuiava e menos por José, mas o nome verdadeiro é José Cuiava. Tenho uma filha e 2 filhos, né? E tenho 4 netos, ou seja, uma neta e 3 netos. A neta já se formou médica veterinária agora, dia 18. Não, eu sou gaúcho, nascido em Casca, estudei, me formei na filosofia em Juí, né? E depois vim para Palotina, Foz do Iguaçu, 15 anos, e depois para Cascavel. Então, a história é um pouco longa, porque eu estava em Porto Alegre, trabalhando nos anos 70, e lá eu quis fazer um mestrado em Sociologia Rural, e não fui aceito por questões ideológicas. Na época da ditadura, eu tinha uma postura crítica e a equipe, os professores achavam que eu não era recomendado fazer o curso. Aí eu, por desgosto, vim para Palotina, que tinha uma irmã, e aí sim fui ser professor. Depois aí fui convidado para ser professor em Foz do Iguaçu, fim de ano, 70, 71. Aí sim, fiquei 15 anos em Foz do Iguaçu, mas na época também fui convidado para trabalhar no projeto da OEA, Projeto Especial de Educação Brasil, Paraguai, Uruguai, MEC-OEA, junto com Itaipu, e aí eu comecei a trabalhar o oeste do Paraná, porque o projeto tinha muitos dólares para investir aqui no oeste, via Estado, né? E eu fui convidado para ser coordenador desse projeto no Paraná. E fiquei como coordenador, indo a Brasília, fui para os Estados Unidos, viagens na América Latina. E no que o projeto foi avançando, fomos criando muitas coisas interessantes junto com a MOP, cooperativas. Criamos a Faculdade de Foz do Iguaçu, ajudei a criar, fui o presidente da comissão. Depois, trouxe cursos para Foz do Iguaçu e Cascavel, de Porto Alegre, para professores aqui da faculdade. E comecei a trabalhar aqui na Festival, dando muitos cursos para biblioteconomia, para livros, inclusive para bibliotecas da região, escolas, e aí cooperativas. Aí foi criada a SOEST, a Associação Educação do Oeste do Paraná, quando o projeto MEC-OEA foi se extinguindo, de 8 anos. Isso foi criado em 81. Eu fui o inventor, o idealizador dessa associação, e a sede, por decisão da MOP, veio para Cascavel e não para Foz do Iguaçu. Aí eu vim exatamente porque era o presidente, o coordenador da SOEST. Eu vim aqui por 4 anos, vindo de Foz do Iguaçu e a família em Foz. E aí fui fazer mestrado no Rio, fui na Getúlio Vargas, 84, 86. Quando voltei, peguei a direção da Festival, morando em Foz ainda. Foi ser diretor da Faculdade de Cascavel na época, eleito, né? E aí não teve jeito. Vim para Cascavel e aí foi o grande movimento para a criação da UniOeste, uma universidade multicamp, a primeira praticamente nessa estrutura, né? Eu, na verdade, fui quase o coordenador, o idealizador, de certa forma, que mais insistiu para que as 4 faculdades na época, a de Cascavel, Foz, Toledo e Marechal Rondon, se unissem e criássemos então a Universidade Multicamp do Oeste do Paraná. Foi um modelo único, né? Muito interessante, e hoje está aí, na verdade, a universidade, seus multicamp, né? Então essa foi um pouco a história, rapidinho, né? Mas teve muitos cursos, muita gente importante que veio para a região na época, como ninguém praticamente. Gente de São Paulo, Unicamp, Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ijuí, Curitiba, principalmente da USP, São Paulo, professores, cientistas, né, e muitos conferencistas aqui, trazendo sempre um projeto de universidade inovador, assim, um projeto crítico, aberto, democrático, né, ele é muito vinculado, enraizado à história aqui do oeste do Paraná, né? Então, vamos dizer assim, o meu envolvimento ele foi muito forte, muito presente nessa organização da universidade, né? Olha, eu digo assim, primeiro, quando eu estava em Palotina, eu fui fazer um curso de dinâmica de grupo em Porto Alegre, em julho, porque não concordava em ser professor, ser colocado na frente da sala de aula, num pedestal, acima dos alunos,
os alunos perfilhados enfileiradinha e o professor dando ordens e ensinando. E aprendi lá exatamente a maneira didática de ser professor. Nunca mais eu trabalhei em sala de aula com os estudantes enfileiradinhos um atrás do outro. Comecei a trabalhar em círculos, sempre, isso em 71, com alunos adolescentes na época do ginásio, primeiro grau depois, e em Foz e na própria universidade. Então, mesmo aqui mesmo, no mestrado ou doutorado que estou trabalhando, sempre só trabalho em círculo. Quer dizer, a comunicação é feita direto. O professor senta no mesmo patamar dos estudantes e desenvolve um programa de estudo e não de ensino. Então aí eu comecei a mudar totalmente a maneira didática de dar aula. E continuo hoje acreditando assim. Quem passou por mim agradece muito curso de medicina, mesmo letras, pedagogia, biologia, as engenharias, trabalhei também algumas vezes. Sempre gostaram, ainda gosto quando eu faço exatamente a maneira de trabalhar com os próprios estudantes. Eu começo as aulas sempre com a leitura de alguma coisa, um conto, uma poesia, para motivar a atenção e o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo. Admirar, inclusive, literatura. Veja bem, eu voltaria aqui a dizer, referir um fato interessante, porque em 89 e 90, quando nós fomos criar o modelo de universidade multicamp, nós conseguimos organizar na época uma estatuinte, porque havia a Constituinte Nacional, onde decidiu a Constituição do Brasil, o modelo político do Brasil, na forma constitucional, né, uma Constituinte. Nós pegamos o regulamento da Constituinte e transformamos num regulamento da Estatuinte, aqui na época, para discutir a nossa universidade. Então, isso foi uma coisa muito importante, porque trouxemos para cá grandes cientistas, professores, palestrantes, que vieram para discutir, mostrar para nós uma universidade. Entre eles o próprio Cristóvão Buarque, que era reitor na época, né? O Rubem Alves, que era um grande professor na época, o reitor da PUC, da PUC de São Paulo, o Luiz Wilson, vieram aqui para discutir exatamente que universidade nós poderíamos instituir. E nós decidimos uma universidade pública, democrática, com grande perspectiva para fazer pesquisa e extensão no oeste do Paraná. E assim, proclamamos, dissemos assim, e foi uma decisão na Estatuinte. Ninguém mais devia entender mais do que nós, a UniOeste, sobre a história do oeste do Paraná. Podia ouvir professores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, fazer pesquisa aqui sobre o oeste do Paraná, mas quem deveria entender mais profundamente a história e os problemas, os limites, as potencialidades do oeste do Paraná, teria que ser a UniOeste. Foi uma consagração, os estudantes vibraram com isso. Então, eu vi a universidade nascendo assim, era comprometida criticamente, inclusive, com a sua história. Hoje eu vejo a UniOeste muito burocratizada. Desculpe, agora estou entrando aqui numa crítica, mas ela está burocratizada, ou seja, aquilo que a Marina Chauí, filósofa, diz, uma universidade operacional. Tem um programa eletrônico, a gente entra no programa, se inscreve, passa, cumpre as formalidades, presta depois o relatório aqui meio ano, um ano, presta contra-relatório e está excelente. Ninguém lê e nem quer saber o que cada um escreveu, publicou, o que fez. Ela cumpre apenas as formalidades para pontuar. Ou seja, participa de eventos, escreve artigos, publica artigos, vai em eventos fora do país, porque cada evento conta tantos pontos no currículo de cada um e também no curso. Então ficou uma questão de quantificar as coisas e não qualificar, ou nem sempre qualifica quando quantifica. Então eu estou um pouco assim, incomodado, irrequieto, porque teríamos que, acho que, voltar à universidade, de fato, comprometida com o seu meio, com os seus problemas, desafios, e pesquisar, inovar, quebrar os protocolos, quebrar as formalidades acadêmicas, inclusive. No mestrado ou doutorado, as dissertações e as teses, tem que sair desse modelo academicista do documento programadinho dentro das normas da ABNT e pronto. Não, o que importa mesmo é a originalidade, a criatividade. Isso está faltando.
Olha, é outra história muito interessante, porque quando eu vi a primeira vez a rádio, com 10 anos de idade, e eu escutava na época a música caipira no interior, e lá vinha aquela música da enxada e a caneta, cantada, né? E eu ficava impressionado, não conseguia entender muito bem a história, a lição que a caneta dizia que a enxada não viesse perto dela porque ela estava suja da terra e a caneta era coisa do elevado, né? E continua essa música caipira. Eu sempre então continuei gostando da música caipira, mas também gosto muito da música clássica. No seminário, depois eu ouvi muita música clássica. Tenho mais de 50 CDs ainda, discos, né, de música clássica, Beethoven, Bach, Verdi, enfim, os mais renomados, né? Continuo gostando e escutando essa música, mas também gosto muito da música popular, né? A música caipira sertaneja, a música nossa dos andinos, né? Das flautas, acho fantástica essa música. Tenho mais de 100 CDs hoje. Quando eu viajo, eu não deixo de ligar a música, não viajo sem música, né? Mas também viajo muito com música caipira, porque ela me mostra os caminhos, a natureza, as árvores, o pôr do sol, a chuva, as estradas, os boiadeiros, né? Fala da vida do campo, vida real, né? Isso tudo é muito bonito. Então, eu sou vidrado em música. Não sou músico, uma frustração, mas eu não saio de carro em casa sem trabalho, com trabalho, escrevo, leio com fundo musical, sempre. Eu vou dizer assim, muitos, na época dos italianos, né, Fellini, mas eu assisti mais, acho que de 10, 12 vezes o Dr. Zhivago. E me encanta muito a música ainda hoje, quando é cantada, tocada, e ainda tenho ela em casa, e um dia que estou um pouco aborrecido, eu sento lá e reassisto mais uma vez Dr. Zhivago. And silent. This is Dr. Zhivago. Ele é muito, o Teorema, acho que é do Pasolini, né? Assisti muitas vezes também. Então, esses filmes mais críticos, né, mais filosóficos, mais históricos, né, e que tem uma beleza, né. Gosto muito dos cowboys. Toda vez que tem um cowboy que eu sei que vai ser no canal, estou lá assistindo. Acho filmes mais soltos, né, uma vida, né. Então, gosto muito do cinema, gosto muito da literatura. Leio livros ou literatura. Mesmo ainda agora, ontem, né, relendo a terceira vez o Rabelais, Pantagruel, né, de Rabelais, e os nossos também, brasileiros, né, gosto de ler muito. Então, eu me candidatei assim para ser professor sênior, um pouco a convite, inclusive, principalmente para o Lourdes, né, e um grupo de professores da letras, porque como eu sempre gostei de letras, e escrevo muitos artigos, tenho um pouco da literatura, eu trabalho muito a educação e literatura, essa intersecção da literatura e educação, pedagogia. Não vejo nenhum problema, vamos dizer assim, colocar a língua portuguesa, a literatura na pedagogia. Devia ser muito mais do que tem, muito, né? Mas, então, isso assim, tive esse convite e hoje eu sou professor sênior, né? Assim, oficial, né? Designado. Trabalho o curso de letras, aí trabalho mestrado, doutorado, né? E gosto de trabalhar exatamente isso. Gosto muito, uso o Bakhtin, né? Que é um autor meio polêmico, difícil, né? Muito o Umberto Eco, o Ítalo Calvino, sou apaixonado pela literatura de Ítalo Calvino, né? E trabalho a metodologia da pesquisa, inclusive no curso de letras agora, vou dar lá agora em abril, maio, né? E, assim, incentivo muito o trabalho com leitura, a literatura. Para mim, a literatura é um campo ainda pouco, talvez, utilizado, mas é lá que existe a grande, vamos dizer assim, a ideia, a imagem de um tempo, de uma determinada época,
como fala Bakhtin do Cronotopos, da história, né, pela literatura. Bem ou mal, os literatos, romancistas, contistas, os poetas, eles acabam trazendo para nós o tempo, a história do tempo, né? De uma forma bonita, estética, né? Você lê, gosta, histórias, emoções, né? E a beleza, inclusive, de um texto escrito dentro do padrão da literatura. Então, isso me ajuda muito, gosto muito de fazer isso, né? Minha tese foi muito extensa, né? 600 e poucas páginas. E claro que os da banca, o orientador, o Vanderlei Geraldi, um cara que veio aqui mais de 50 vezes, eu acho, aqui, né? Onde o primeiro livro dele nasceu aqui em Cascavel, aquele que produziu o livro, que deu o nome para ele, o texto em sala de aula, né? Foi na época aqui em Cascavel, tudo mais. E ele meu, o Gabriel Frigoto, lá do Rio, um grande educador também, né? O Valdemar Miotello, lá da Universidade de São Carlos, e depois da Unicamp também, dois professores, eles recomendaram muito que eu publicasse, então, essa tese, né? E, mais do que isso, que eu também escrevesse, mas não na tese, a minha história de vida, que era para fazer 20 páginas e eu fiz em 100 páginas, junto com a tese, né? Contando um pouco a história. Então, quero que eu publique isso agora como literatura, como memória, dentro da coisa. E o livro, então, saiu, de fato, depois da tese, Transformações Possíveis, Espaços e Ações da Educação, pela editora Apris, de Curitiba, né? E esse livro, de verdade, ele vai contar, de certa forma, analisar, criticar a história de 1973 a 1982. São 20 anos de história. Começa assim, então, começa em Foz, um curso, o diretor da escola, no ginásio, vem o projeto MEC-OEA, o Projeto Especial Multinacional de Educação, projeto MEC-OEA, coordenei, crio a SOESTE, do projeto, então o projeto gesta a SOESTE, e da SOESTE gesta a UniOeste, nasce a UniOeste. Essa genealogia dessas coisas. Então o livro vai contando, escrevendo e criticando todo esse período, né, da história do Oeste do Paraná. Mas tem coisas aqui, assim, interessantes, porque são descrições e com documentos, tem mais, acho que sei lá, de quantas mil documentos originais do projeto MEC-OEA, que a OEA mandou de Brasília para nós, devolveu todos os documentos na época e nós estamos hoje criando o Centro de Memória com esses documentos. Então esse foi o livro mesmo, que não foi nem lançado ainda, não lancei. Está ainda para ser lançado. Depois eu tenho vários artigos, capítulos de livros lá da UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, onde eu faço parte de um grupo de pesquisa lá, dos bakhtinianos. Então lá vou lá cada mês, participo do grupo de pesquisa e tenho vários artigos em livros pela Pedro e João, que é uma editora lá de São Carlos, né? E aqui eu tenho artigos então publicados. Fora artigos de revistas e outros aí nos eventos, na Unicamp, tenho vários, acho que fui 3 vezes no COLE, que é aquele congresso de leitura, né, do Brasil, e lá tenho publicado também, assim, apresentado, publicado artigos, né, sobre a leitura. Então é uma produção, continua hoje. Vou publicar a dissertação sobre o governo Richa, José Richa, não Humberto, tá? Que foi minha dissertação, também já no prelo praticamente, e poesias. Tenho vários, acho que vão sair uns 2 livros de poesias. Algumas, inclusive, que fui premiado lá em Juí ainda, tirei prêmio de Foz do Iguaçu. Fui premiado com poesias e eu estou pensando agora em editar isso, como literatura. Olha, eu queria aqui chamar mais, talvez, os estudantes acadêmicos, né? Eu pergunto assim, não existe universidade se não for de estudantes. Eles são o grande motivo da criação das universidades. Então, que os estudantes universitários, eles procurem, quem sabe, se reorganizar, procurar, vamos dizer assim, centros acadêmicos, grupos de estudos, desde teatro, literatura, música, dança, estudos, pesquisas, para escrever, se organizem talvez mais e iniciem, quem sabe, uma vida de produção acadêmica, científica, vamos dizer, agora nos bancos, né, das salas de universidade. Eu gostaria muito de ver essa universidade fazendo uma revolução em classes universitárias.
Essa é a minha mensagem. Carrego um acervo dentro do meu peito de poesias que fluem com minha inspiração. É uma bagagem com frases de amor que espantam a tristeza, a mágoa e solidão. Junto com a viola